Galera, todo mundo já sabe que o vilão do filme do Flash é o Dark Flash. Mas você tá ligado que ele existiu nos quadrinhos também? Só que lá ele é bem diferente. Pra você ter noção, ele nem tem ligação com o Barry Allen, mas sim com o Wally West. Se liga nesse vídeo pra você saber a história completa do Dark Flash nos quadrinhos. Vamos lá. René Strandes, Peter aqui! Bom, já tá meio que confirmado que o vilão do filme do Flash vai ser o Dark Flash, que pelo que estão falando por aí, né, é uma contraparte maligna, uma contraparte corrompida do próprio Barry Allen do filme. Estão falando, inclusive, que ele pode ser o segundo Barry que a gente viu no trailer, que em algum momento ele vai se corromper e virar o vilão. Mas a parada é que o Dark Flash não é uma novidade desse filme, ele já existiu nos quadrinhos e era bem diferente. Então nesse vídeo, bora contar a história do Dark Flash dos quadrinhos. Não esquece de se inscrever no canal, porque isso dá uma moral gigante pra gente. E é aqui que você fica sabendo de mais importante que acontece no mundo do entretenimento, da cultura pop no geral. Então fique inscrito com a gente, com o sininho ativado com a sua notificação aqui, porque a notificação garante que você fique ligado em tudo que está acontecendo na cultura pop. Obrigado, galera, de coração, vamos lá. O Dark Flash dos quadrinhos ele é uma versão alternativa do Flash Wally West. Ele é um personagem central do arco chamado de A Saga do Dark Flash, que durou da HQ Flash volume 2, número 152 de 1999, até Flash volume 2, número 159 do ano 2000. É como eu falei, né? Ele é uma versão alternativa do Wally West, chamado Walter West. Ele é de uma linha do tempo alternativa, onde a namorada do Wally, a Linda Park, acabou sendo morta pelo vilão Cobra. Aí depois de perder a Linda, o Walter West virou um tipo de anti-herói. Ele passou a acreditar que o motivo da Linda ter morrido é que ele pegava muito leve com os vilões. Na cabeça dele era esse o motivo. Então, sendo assim, o Flash Walter West, ele passou a matar todos os inimigos dele. Ele até chegou a pegar algumas dicas com o próprio Savitar, conseguindo até aumentar a própria velocidade no processo. Mas como o Savitar ainda assim era um vilão, o Walter simplesmente usou ele e depois matou o cara, sem dó nem piedade. Como o Flash Walter West começou a matar todo mundo, ele também começou a ser visto como vilão pelas autoridades e virou um criminoso procurado, geral procurando ele a partir de agora. Ele já estava tão descontrolado que, mesmo se considerando um herói, ele começou a matar os policiais que caçavam ele, né? Ganhou uma estrelinha lá no GTA, né? Mas é como eu falei, isso rolava numa linha do tempo alternativa. Na linha temporal normal da DC, na canônica, o Flash era o Wally West nessa época, já que o Barry Allen estava morto por conta do sacrifício dele na saga Crise nas Infinitas Terras. A Linda Park ainda estava viva na linha temporal canônica, mas ela também estava enrascada, já que ela foi sequestrada pelo vilão Kadabra, que usou os poderes dele para fazer todo mundo esquecer da existência dela, para torturar ela e o Flash. Mas aí a Linda tenta fugir e nisso ela cai num tipo de fluxo temporal que leva ela até a linha temporal alternativa de quem? Do Walter West. Ela encontra o Walter West e logo ela percebe que tá numa realidade alternativa. Primeiro porque os olhos do Walter tinham uma cor diferente dos olhos do Wally. E segundo porque o Flash dessa linha temporal que ela tava era procurado pela polícia, era um criminoso procurado e que matava policiais. E a Linda descobriu sobre a morte dela nessa linha do tempo e como que isso afetou o Walter West, que era basicamente o Wally dessa realidade. Mas com a chegada dessa Linda Park de outra linha do tempo, o Walter meio que teve esperança de conseguir retomar o relacionamento dele que ele tinha, né, com a Linda. Só que não ia rolar, porque quem aparece ali logo depois é o Flash Wally West, da linha temporal principal, que recuperou as memórias da Linda e estava ali para resgatar ela. Os dois Flash caem na porrada, e durante essa briga, o Wally tenta explicar para o Walter que eles vêm de uma linha temporal alternativa, e que o Wally é uma contraparte do próprio Walter. Ele tenta falar isso para o Walter. Bom, nesse momento a briga é interrompida pela chegada do vilão, do Kadabra, que pretendia matar a Linda para atingir o Flash. Nisso, o Wally e o Walter se unem para derrotar esse vilão. Se unem literalmente, já que eles usam a conexão deles para fundirem os próprios corpos e ficarem mais fortes. Por causa dessa fusão, o Walter passou a compartilhar algumas memórias e alguns conhecimentos com o Wally. Mas o lado violento do Walter deixou a fusão instável e eles acabam se separando. Bom, a luta termina com o Kadabra usando os poderes para aparentemente matar o Wally e a Linda, desintegrando o casal. Já o Walter é atingido por vários raios desse vilão, ganhando uma cicatriz no peito. O Walter usa o metabolismo dele acelerado para curar as feridas desses ataques, mas isso acaba resultando nele tendo um envelhecimento acelerado. Aí no final, o Kadabra foge. Depois disso, o Walter decide abandonar o antigo uniforme de Flash dele, adotando um novo uniforme mais escuro e com um grande raio branco no peito. Seria aí que ele viraria o Dark Flash, apesar dele ainda se chamar só de Flash. Como agora ele tinha alguns dos conhecimentos do Wally, né, porque eles se fundiram, o Walter usa a velocidade dele para ir até a linha temporal do Wally e da Linda para caçar o Kadabra e vingar a morte deles.
A chegada do Dark Flash nessa linha do tempo chama a atenção dos outros velocistas. E aí não demora muito pro Jay Garrick, o Impulso, o Max Mercury e a Jess Quick aparecerem para tentar tirar satisfação com esse novo Flash, mas o Dark Flash se recusou em revelar a verdadeira identidade para eles. Provavelmente porque sabia que seria problemático explicar tudo o que aconteceu, né? Já que ele é igualzinho o Wally West, tirando a cor dos olhos. Mas depois dessa treta, ele vai até o Jay Garrick sozinho e revela a identidade. Por conta disso, os dois se acertam e combinam que o Jay Garrick, cuidaria das coisas em Keystone City, enquanto o Walter protegeria Central City. Como o novo Flash de Central City, o Walter até que fez um bom trabalho. Ficou legal como o novo Flash ali. Ele tentou adotar os métodos menos violentos do Wally, ao mesmo tempo que ele fazia as coisas da maneira dele. Parece que o povo curtiu esse novo Flash. Nesse meio tempo, ele se apaixonou por uma mulher chamada Angela Bárbara e ficou noivo dela. Mas enquanto o Jay foi convencido pelo novo Flash, o Impulso, o Max Mercury e a Jess Quick ainda estavam bolados com toda essa situação. Como assim, né? Um novo Flash vindo de outra realidade? Eles investigam mais a fundo e encontram vários pertences do Dark Flash com fotos e registros que parecia ser o Wally. Eles confrontam um cara, e aí o Walter decide finalmente revelar o rosto dele pra galera. E todo mundo finalmente entendeu a situação. Tá, mas o que aconteceu com toda aquela história de vingança pela morte do Wally e da Linda? Então, lembra da magia que o Kadabra jogou, que fez todo mundo esquecer da Linda? Acontece que ela ainda tá valendo, e todo mundo não lembrava da existência dela. E quando o Walter chegou naquela linha temporal, ele também esqueceu da Linda, e consequentemente do objetivo dele de vingança com o Kadabra. Ou seja, a magia do Kadabra funcionava naquela realidade. Assim que o Dark Flash, né, que o Walter chegou naquela realidade, ele não lembrava nem mais do propósito dele. Mas o Kadabra ainda estava por aí e pretendia criar um grupo para derrotar o Dark Flash. Mas quem acaba se juntando a essa equipe de vilões foi o Flash Reverso, que toma o comando da equipe e lidera um ataque contra a família Flash. Os vilões saem vitoriosos, mas o Kadabra queria saborear a vitória sobre o Dark Flash. O problema é que o Dark Flash não se lembrava da Linda, né, por conta da própria magia do Kadabra. E isso deixou o Kadabra frustrado, já que ele queria jogar na cara do herói, né, tudo que ele tirou dele. Sendo assim, o Kadabra reverte o feitiço dele e traz a Linda de volta, e junto dela, todas as memórias que a galera tinha dela. E aí que o Flash Reverso revela a verdadeira identidade dele. Aquele não era o Flash Reverso, mas sim o próprio Wally West. Ele tinha sobrevivido ao ataque do Kadabra, mas como o feitiço do vilão ainda estava afetando todo mundo, ele decidiu se disfarçar de Flash Reverso para manipular o Kadabra até ele reverter o feitiço. Olha a sacada. E agora que isso foi resolvido, o Wally se junta com o Walter mais uma vez e todo mundo mete a porrada no Kadabra, derrotando o vilão finalmente. Depois que tudo se acalma, o Wally explica que quando eles foram atingidos pelo raio do Kadabra, ele e a Linda não morreram, mas ficaram sem corpos, perdidos no fluxo temporal. Eles demoraram um pouquinho, mas eles conseguiram encontrar a linha temporal original deles. Levou um tempo, mas estão lá agora na linha temporal principal deles. Mas quando eles chegaram lá, só o Wally recuperou a forma corpórea dele, já que todo o resto do mundo tinha esquecido da existência da Linda. Sendo assim, o Wally elaborou todo esse plano para trazer ela de volta. Tudo parecia bem infeliz, mas ainda tinha uma parada para resolver. Agora que o Wally voltou, a presença do Walter West naquela linha temporal estava causando uma ruptura no hipertempo. Para quem não tá ligado, okay, nessa época da DC, o multiverso não existia mais. O que existia aqui eram linhas temporais alternativas, que são iguais até determinado ponto, mas depois seguem rumos diferentes, ok? Igual a linha temporal do Walter West. Ela é igual à linha temporal do Wally até o momento da morte da Linda, que fez essa timeline mudar de rumo, né? Uma bifurcação. Todas essas linhas temporais alternativas coexistem através do hipertempo, né? São paralelas. É uma parada meio confusa, mas basicamente o hipertempo é uma rede de linhas temporais alternativas, diferente do multiverso, que é literalmente universos diferentes, ok? Nas histórias mais recentes da Liga da Justiça, foi revelado que o hipertempo foi criado por uma entidade chamada de Forjador de Mundos. Essa entidade criou o hipertempo e colocou ele fora do multiverso. E seria por isso que o hipertempo começou a aparecer para os heróis nessa época do pós-crise. Porque como não tinha mais multiverso nessa época, o hipertempo começou a chamar mais atenção. O multiverso tinha acabado, então sobrou o hipertempo. Enfim, a parada é que, como o Walter veio de outra linha temporal, a presença dele na timeline principal começou a causar rupturas no hipertempo. Isso quer dizer que se ele continuasse lá, tudo iria pelos ares, ia acabar tudo. Então o Walter não tem escolha senão meter o pé dali. Ele passa algumas últimas horas com a noiva, Angela, se despede dela e vai embora. Aí, galera, o Dark Flash ficou muitos anos sem aparecer depois disso. E só voltou anos depois, fazendo uma pontinha na saga Zoom Triunfa, na HQ Flash número 761 de 2020.
Aqui nesse caso ele voltou ao ser convocado pelo Max Mercúrio, junto de vários outros velocistas de outras realidades em linhas temporais, para ajudar na luta contra uma mega equipe de vilões formadas por quem? Pelo Flash Reverso. Depois disso, ele voltou para a linha temporal dele e nunca mais apareceu de novo. Galera, se você curtiu esse vídeo, clica no botão do like agora, vai ajudar demais a gente. E aproveita e comenta algum outro personagem de qualquer lugar da ficção, da cultura pop, pra gente trazer pra vocês a origem completa. Foi bom demais, obrigado por isso. Se inscreve aqui, ativa o sininho, porque a notificação vai avisar você quando chegar algum personagem, alguma notícia, algum vazamento, algum trailer que a gente vai trazer pra você em primeira mão, com uma análise, com um review completo. Obrigado por isso, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Uhul!